pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata ou ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, soltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta do templo, à porta formosa do templo, e ficaram perplexos e admirados pelo que acontecera. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, por tudo. Podemos te louvar ao Senhor, podemos exaltar o teu nome, ofertar ao Senhor, Pai, nos lançar sobre aquilo que o Senhor tem, e cremos que o Senhor responde a nossa vida, Senhor, com milagres. A cada dia que entramos, Senhor, na quarta-feira aqui, o Senhor possa responder cada um os anseios do coração, Pai. O Senhor possa, assim, nos empolgar cada dia com o teu reino, Senhor. Nesses dias, Senhor, vamos celebrar tabernáculos. Nós ficamos empolgados, Senhor, com o reino de Deus que está dentro de nós, com o céu, Senhor, com aquilo que o Senhor vai trazer para nós, Senhor, o dia que formos morar com o Senhor. E enquanto andarmos por essa terra, Senhor, nos dê vitória, Senhor, nos faça de nós um povo vitorioso, cheio de fé e de expectativa na tua palavra e no teu nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode se sentar. Tabernáculos, irmãos, é um tempo de andarmos em expectativa diante daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Precisamos andar em expectativa. A fé, andar por fé, andar em expectativa, irmão, andar empolgado com Deus, andar empolgado com as coisas que Deus pode fazer na nossa vida. E como o pastor estava falando aqui domingo, não importa o que aconteça, Jesus falou que no mundo tereis aflição, mas há uma morada para nós preparada lá, irmãos. Há uma morada, há um lugar onde não haverá pranto, choro, dor, onde Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Lembra que o pastor pregou domingo aqui? Temos que andar nessa expectativa, irmãos. Na verdade, irmãos, normalmente a pessoa, você reconhece uma pessoa que ela está tendo contato com a palavra de Deus e com Deus, é uma pessoa animada, uma pessoa empolgada com Deus, com as coisas, o tempo todo ela vive animada, porque a fé, ela não te deixa parada, ela não é como a água parada dentro de uma caixa d'água, mas o reino de Deus é um reino de movimento, irmão. O reino de Deus, ele movimenta dentro de nós, ele nos movimenta. Provérbios diz, no dia do bem, goza do bem, se alegra com o bem que Deus te tem feito, mas no dia do mal, considera, porque Deus faz um dia em oposição ao outro, para que o homem não descubra nada o que há de vir, ou seja, Deus tem seus segredos, Deus tem seus mistérios. Então, nós podemos andar em expectativa, esperando o que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer. Essa tem que ser a nossa expectativa. Os apóstolos subiram naquele dia para orar, eles foram para o culto de oração. Eles oravam 3 vezes no templo, 9 horas da manhã, hora nona, 3 horas da tarde, e na virada do dia, provavelmente 6 horas, que eles criam que era a mesma hora que Deus descia todos os dias para falar com Adão, ali no Éden, e descia para conversar com Adão e para ter relacionamento com Adão. E como de costume, Pedro e João estão subindo para o templo, e cabe a eles passar por essa porta formosa. Era uma porta de nome Formosa no templo. O templo está lá e havia uma porta de nome Formosa. Engraçado que eles entraram por uma porta que normalmente só gentio e mulheres entravam naquela porta, porque ela dava para o átrio exterior, onde ficavam os gentios e as mulheres, porque era muito separado naquela época. Então,
Tinha um coxo, um aleijado, o nome dele não fala, mas fala que ele era coxo. A situação dele é destacada. Ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Ele nasceu coxo, com paralisia. E todos os dias ele era colocado àquela porta do templo para pedir esmolas. Mas naquele dia, ele teve um dia diferente. Diga, um dia diferente. Você já teve um dia diferente, irmão? Um dia assim que você estava assim, acordou, e era mais um dia no meio de tantos dias que tem no ano, e naquele dia Deus resolveu te abençoar. Já teve um dia assim? Alguém liga para você e fala assim, eu tenho que te dar uma notícia boa. Você chega lá no seu serviço e o seu patrão chama você e fala assim, eu tenho uma notícia boa para te dar. Você chega em casa, a sua esposa está assim, saltando assim, com aqueles olhos brilhando, falando assim, eu tenho uma notícia boa para te dar, um dia diferente. Você já chega em casa e fala com a mulher assim, fala assim, arruma os meninos que nós vamos para o shopping hoje gastar, porque hoje eu tive um dia diferente. E ela fala, meu Deus, ele está despedindo de mim? O que está acontecendo? Você recebeu a notícia de uma doença final? O que aconteceu? Não, eu tive um dia diferente. A coisa aconteceu, Deus resolveu abençoar a nossa vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesses dias, que serão dias diferentes. Aqueles dias assim, que você toma assim um susto de tanta coisa boa que acontece da parte de Deus. Quero profetizar na sua vida um dia diferente nesses dias até tabernáculo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Como diz lá em Deuteronômio, que Ele faça o seu rosto levantar sobre ti e resplandecer a bênção dEle sobre a sua vida. Um dia diferente. Fala para o seu irmão, meu irmão, profetiza sobre sua vida. Fala aí para o seu irmão, um dia diferente nesses dias, meu irmão. Era um dia como um dia qualquer, irmãos. Irmãos, era um dia como um dia qualquer. Sabe o que eu vejo na Bíblia o tempo todo, irmãos? Que Deus faz milagres em dias normais. Era mais um dia, dentro de 40 anos, que Moisés estava ali naquele deserto. E ele leva as ovelhas para pastar, e está pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e de repente, ele vê algo diferente naquele deserto. A sarça se queimava, mas ela não se consumia, e ele fala, que maravilha, vou lá para ver. E quando ele chega lá, Deus fala com ele, Moisés, Moisés, não te chegues para cá, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E Deus dá um projeto para eles, para libertar o povo do Egito. Um dia diferente. Um dia diferente. José está no cárcere e ele está preso depois de tantos anos sem saber o porquê que a sua vida tomou aquele ramo, aquela trajetória tão estranha. Seus irmãos os vendem, ele vai para a casa de Potifar, ele é enganado ali, a mulher de Potifar coloca os olhos nele, ele é fiel a Deus e ele vai parar numa prisão, mas naquele dia eles batem naquela prisão. Fala, o senhor José está aí? E ele está barbudo, porque diz que ele fez a barba e trocou de roupa. E ele está fedendo naquele lugar. E ele está num lugar horrível. E fala assim, Faraó quer te ver. Um dia diferente. Um dia diferente. Deus muda a sua história num dia, irmão. É num dia que Deus pode mudar a sua história. É por isso que você tem que andar em expectativa. Era mais um dia que eles iam orar, era mais um dia. A Bíblia diz aqui, irmãos, todos os dias colocavam aquele paralítico ali, todos os dias, ele está lá na porta chamada Formosa, todos os dias, pedindo esmola, todos os dias, mas nesse dia foi um dia diferente na vida dele. Por isso que nós podemos andar em expectativa. Quando eu ando em expectativa, o que acontece comigo? Ande em expectativa, irmão. Ande em expectativa. Para que você viva dias diferentes na sua vida, amém? Quando eu ando em expectativa, o que acontece comigo? Primeiro, versículo 3 e 5. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. Repita comigo, esmola.
O que ele queria? Esmola. Ele queria $1. Ele queria R$ 1 de moeda. Ele queria uma nota de 2, uma nota de 5. Se fosse uma de 50, ele ia ver se era falsa. Porque era esmola. Ele queria uma esmola. Pedro e João, pondo fixamente nele os olhos, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Quando eu ando expectativa, primeiro, Deus me surpreende. Ele esperava receber uma esmola. Irmãos, quando eu ando expectativa, Deus me surpreende. Diz que ele fixou os olhos neles, e Pedro também fixou nele os olhos. E falou: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. O que você quer? A Bíblia diz que todas as vezes que eu me aproximo de Deus, é necessário que eu creia que Ele é galardoador, que Ele dá presente para aqueles que o buscam, expectativa no coração. O que você quer? Ele queria naquele dia uma esmola, mas Deus o surpreendeu. O coxo esperava receber mais uma esmola, ele esperava mais um dia que ele ia receber ali algumas esmolas, irmão, mas naquele dia Deus tinha para ele algo diferente. Naquele dia ele andou. Naquele dia algo impossível aconteceu na vida dele. Naquele dia Deus fez algo extraordinário na vida dele. Era um dia comum, mas naquele dia Deus o surpreendeu. Que Deus te surpreenda nesses dias. Ande expectativa, irmão. Ande expectativa, ande com expectativa, ande expectativa no seu coração. Olha o que diz em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Versículo 18 ao 21. Efésios, capítulo 3, versículo 18 ao 21. Ande de expectativa, meu irmão. Sai daqui nessa noite com expectativa no seu coração. Efésios capítulo 3, versículo 18 ao 21, diz assim: possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Ora, aquele que é poderoso, meu irmão, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além da sua expectativa. Mas tem que haver uma expectativa no seu coração. Como você tem vivido? Viva em expectativa. Quem sabe, acorde amanhã dizendo: quem sabe pode ser hoje. Depois amanhã acorde dizendo: quem sabe pode ser hoje. Viva assim, irmão. Viva como Caleb vivia, esperando a promessa por 45 anos, em expectativa, porque Deus pode fazer infinitamente mais. Pode estar falando: olha, eu queria que vocês conhecessem a profundidade, o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Deus pela sua vida. Irmão, Deus te ama. Deus te ama, Deus ama você. O sangue de Jesus, ele foi derramado na cruz do Calvário. Quando Pedro fala, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro ou dólar, irmão, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro puro e imaculado. Jesus nos comprou com teu sangue, irmão. O que ele não pode fazer mais por nós? Paulo diz: aquele que não poupou o seu filho, não nos dará com ele todas as coisas. O maior nós já temos, irmãos, que é a salvação em Jesus Cristo, que é o Espírito de Deus morando em nós. Mas vive em expectativa para você desfrutar dos milagres de Deus nessa terra.
E Deus vai te surpreender, amém? Abra sua Bíblia em Romanos 11:33. Quando eu ando em expectativa, primeiro, Deus me surpreende, Romanos 11:33. Cântico, um hino de adoração que Paulo declara ao Senhor. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Olha o que ele diz: quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem, irmão? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que ele fosse recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Profundidade das riquezas. Sabes, meus irmãos, as riquezas do reino de Deus, elas são profundas. Quando você anda em expectativa, Deus te surpreende. Amém? Zacarias ficou surpreso com a resposta de Deus. Ele foi orar, era mais um dia, irmão, que ele foi orar, coube-lhe por sorte, orar naquele dia, apresentar as orações do povo. E quando ele está orando, ao lado direito do altar, um anjo aparece e fala: sorte sua está aqui hoje, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Sua mulher dará à luz um filho. Você terá muito prazer e alegria nele. Vai pôr o nome dele de João. O menino será grande diante do Senhor e será cheio do Espírito Santo. Expectativa, irmão, Deus surpreendendo. Ele queria um filho, Deus deu para ele um filho, aquele que viria preparar o caminho do Senhor. Primeiro, então, quando eu ando em expectativa, diga todo mundo: Deus me surpreende. Segundo, versículo 8 aí, do capítulo 3 de Atos. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando eu ando em expectativa, meu irmão, eu sou cheio de alegria plena. Ninguém podia com aquele coxo. Meu Deus do céu, diz que ele entrou andando, pulando e saltando e gritando, dizendo: glória a Deus, glória a Deus. Saltando, pulando, vibrando de alegria. Quando eu ando em expectativa, eu sou cheio de alegria plena, irmãos. A alegria que ela não depende de circunstância, não é verdade? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Acho engraçado que de vez em quando Deus move de cada forma. E às vezes faz alguns apelos. Eu já vi várias vezes isso acontecendo aqui. Às vezes o pastor, outra pessoa, qualquer pessoa, ela está pregando aqui, faz um apelo e vem a pessoa aqui. E de repente o mover de Deus vem e a pessoa ri. Você já teve uma experiência dessa, irmão, de rir? De rir, mas você não sabia nem por que você estava rindo? É a alegria do Espírito no seu interior. É o Espírito Santo produzindo uma alegria que a sua mente não entende porque você está alegre. Mas é a alegria do reino de Deus no seu coração. Quando eu ando em expectativa, geralmente Deus faz isso, Ele me invade com essa alegria, uma alegria plena. Fico alegre nas provações, por quê? Esperando que algo de bom vai acontecer. Quem está esperando algo de bom acontecer? Então viva alegre, meu irmão. Viva alegre. Fala para o seu irmão e sorria. Jesus te ama. Sorria, meu irmão. Jesus te ama. Sabe, que Deus te dê motivos para alegrar. E se você não achar motivos nessa terra para alegrar, saiba de uma coisa. Se você tem a Jesus Cristo no seu coração, o reino de Deus está dentro de você. E é um reino inabalável. Um reino que não pode ser abalado. Muitas vezes, irmãos, nós andamos e deixamos o diabo roubar a nossa alegria. Deixa eu te explicar um pouco sobre essa alegria. Essa alegria é uma alegria que ela vem normalmente com a paz de Deus no nosso coração. Porque a alegria e a paz, ela anda junto. Sabia que Jesus, Ele te deu a paz, e uma paz que excede todo o entendimento? Abra sua Bíblia aí em Filipenses 4.
Filipenses 4, versículo 7. Quando eu ando em expectativa, eu sou cheio de alegria plena. Que Deus te encha da alegria nessa noite. Uma alegria independente das circunstâncias. Amém? Filipenses 4, 7. Vamos ler o 6 em diante. E não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, puro e justo, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que aprendeste e recebeste, ouviste de mim, e em mim viste, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O versículo 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo estava na prisão, irmão. Estava preso. Quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, ele fala assim: olha, regozijai-vos no Senhor. Mas para você se regozijar no Senhor, a paz do Senhor, ela tem que guardar o seu coração. Muitas vezes o que vem roubar a sua paz são duas coisas muito letal para a paz. Primeiro é a ansiedade, o pastor falou aqui. Quando você está muito ansioso, você não consegue ter paz, você não consegue ter descanso. E normalmente quando você está ansioso demais, a sua expectativa é frustrada. Já reparou isso? Quando você aposta todas as suas fichas em algo que vai acontecer. Mas quando a sua expectativa está no Senhor e você anda em expectativa, porque você sabe que Ele está guardando a sua vida, a paz de Deus, ela guarda o seu coração e a sua mente, meu irmão. Que a paz de Deus possa guardar o seu coração e a sua mente. Que você possa andar em alegria. Outro vilão da paz do Senhor e da alegria do Senhor no nosso coração é o medo. O medo não é de Deus, meu irmão. O medo não é de Deus. Deus, Ele não coloca medo no seu coração. Porque a Bíblia diz que nós não recebemos um espírito de temor para viver mais uma vez atemorizado. Mas nós recebemos um espírito de adoção, o qual testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Portanto, meu irmão, quando você anda em expectativa, você é cheio de alegria. Não deixe o diabo tomar a sua alegria. Toma posse da paz do Senhor no seu coração. Expulsa todo medo e toda ansiedade pela palavra de Deus, pela oração, e ande em alegria diante do Senhor. Amém? Ele entrou saltando e pulando o tempo todo naquele lugar. 1 Pedro, abre aí em 1 Pedro. Eu queria te perguntar uma coisa: é possível ter alegria em meio às provações? É possível ou não? Quem acha que é possível? Olha o que a Bíblia vai te dizer. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Olha o que Pedro diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável, que jamais perecerá ou perderá o seu valor, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisto vós exultais, ainda que no presente, por breve tempo, ser necessário que sejais constritados ou entristecidos por várias provações,
Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Oi? Achei que alguém tinha falado alguma coisa aí. Valeu, vai. Peraí. Fala. Tô que nem Samuel. Eli é o Senhor que está me chamando. Versículo 7 de novo. Acompanha aí. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não tendes visto, o amais. E embora não vedes agora, ao que a Bíblia diz, crede neles e exultais com alegria inefável e cheio de glória. É possível, meu irmão, passar pela provação e ter a alegria do Espírito dentro do seu coração. Não sei como você entrou aqui. Não sei qual tipo de provação ou qual tipo de problema hoje você está enfrentando. Eu quero te dizer uma coisa. Ande em expectativa e tome posse da alegria do Senhor na sua vida. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, meu irmão, alegrai-vos no Senhor. Se alegre em Deus. Está passando por luta? Se alegre em Deus. Está passando por alguma dificuldade? Se alegre no Senhor. Viva em expectativa, meu irmão, se alegrando no Senhor, amém? Uma das formas de você ser cheio de alegria, sabe como é? Cantando ao Senhor. O salmista diz, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará nos meus lábios continuamente. Quando aquela luta, quando aquela notícia que você não estava esperando vier, irmão, cante um louvor ao Senhor. Quando as coisas estiverem ruins, cante um louvor ao Senhor. Há um ditado por aí que diz, quem canta os seus males, espantas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Diz a Bíblia que Deus está entronizado nos louvores do seu povo. Cante um louvor ao Senhor. No meio das provações, cante um louvor ao Senhor, porque o diabo ele não resiste quando um servo de Deus, ele canta um louvor ao Senhor no meio das suas provações. A Bíblia diz que o louvor ele enche o nosso coração de alegria, porque Deus ele se manifesta em meio aos louvores do seu povo. Quando eu ando em expectativa, primeiro, todo mundo, Deus me surpreende. Segundo, eu sou cheio de alegria. Terceiro, versículo 1 e 2. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando eu ando em expectativa, terceiro, eu me torno vitorioso em meio às derrotas da vida. Quando eu ando em expectativa, eu me torno vitorioso em meio às derrotas da vida. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Naquela época, um homem ser aleijado significa que ele era um dos caras mais derrotados do tempo. Lembram de Bartimeu? Quando você tinha uma deficiência, primeiro, você não podia entrar no templo. Segundo, você era digno de dó. Quem viu aquele vídeo daquele menino na internet? Que dó! Que dó da formiguinha! Que dó! Ele era digno de dó, irmão. Digno de pena. Alguém passava e falava, puxa vida, como esse cara é amaldiçoado. O que é, irmão, você ter que esperar as pessoas te levar e colocar no lugar? Depois ele dependia de alguém para pegar ele e levar ele para a casa dele. Imagina a moral daquele homem. Digno de dó. Mas quando eu ando em expectativa, eu me torno vitorioso em meio às derrotas da vida. Porque naquele dia ele voltou para casa como um homem vencedor e vitorioso. Ele saltava e pulava naquele templo, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque diz que quando Pedro pegou ele e Pedro puxou ele, olha para você ver. Pedro falou, olha para nós.
Ele olhou fixamente para Pedro. E Pedro falou, levanta e anda. Ele não levantou não, mas Pedro pegou a mão dele. E na hora que Pedro pegou a mão dele e puxou ele, disse que ele sentiu os artelhos. Os artelhos deve ser isso aqui, né, irmão? Eu não sou um clínico geral não, mas deve ser isso aqui. Diz que os seus tornozelos se firmaram. E quando ele viu que se firmou, ele deu um salto em pé. E ele saltava e pulava de alegria. Aquele homem que o tempo todo ficava ali naquela porta, esperando receber uma esmola naquele dia, ele voltou para casa vitorioso. Imagina ele entrando na casa dele, irmão. Imagina ele voltando para a casa dele, encontrando com seus parentes. Que rebuliço deu no templo aquele dia. O que está acontecendo no templo de Deus, irmão. Ele entrou pulando e saltando, e diz que houve um rebuliço. E todo mundo começou a vir e ver o que estava acontecendo. E todos ficaram, olha o versículo 10. Olha o versículo 10. Reconheceram como o mesmo homem que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram perplexos e admirados do que lhe acontecera. Quando eu ando em expectativa, eu me torno vitorioso em meio às derrotas da vida. Você lembra no dia que Jesus te encontrou? No dia que você foi resgatado? Você chegou aqui como um derrotado, preso nas mãos do diabo, preso em angústia, muitos em vício. Muitos tinham uma casa totalmente destruída. Muitos ninguém dava nada por você. Mas naquele dia, você encontrou com Jesus. A sua alma foi salva. Seu espírito foi recriado. E quando voltou, você voltou como um vitorioso. Você é um vencedor, meu irmão. Por aquilo que Jesus fez na sua vida. Quando eu ando, então, em expectativa, eu me torno vitorioso em meio às derrotas da vida. O coxo vivia uma vida digna de dó até o Senhor mudar a sua sorte. Abre a sua Bíblia aí em Salmo 126. Salmo 126. Que salmo bom, irmão. Salmo 126. O povo estava cativo. Quando eles voltaram, eles cantaram ao Senhor. Cântico de degrau. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Algumas dizem, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Olha o que diz, irmão. Então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. Quando eu ando em expectativa, eu me torno vitorioso em meio às derrotas da vida. Sabe por quê? Porque Deus é o único que pode mudar, fazer virar a nossa sorte. Que Deus faça virar a sua sorte nessa noite. Meu irmão, não sei o que está acontecendo na sua vida. O que importa é que nós temos aqui hoje um Deus presente. Como foi dito aqui, um Deus que faz milagre. E Ele pode mudar a sua sorte, meu irmão. Ele pode restaurar a sua sorte. Jesus disse que para Deus não haverá impossíveis. Para Deus não haverá impossíveis. Porque todas as coisas elas passam a cooperar. Até os dias que nós parecemos em que são os piores dias da nossa vida. Deus, Ele faz aquilo cooperar para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus sabe o que está fazendo.
E Deus ele é poderoso para mudar a nossa sorte e restaurar a nossa sorte. Amém? Quando eu ando em expectativa, primeiro, Deus me surpreende. Diga a todo mundo, Deus me surpreende. Segundo, eu sou cheio de alegria plena. Terceiro, eu me torno vitorioso em meio às derrotas da vida. Quarto e último, irmão, quando eu ando em expectativa, olha o versículo 4 e 5. Essa vem de Pedro. Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. O versículo 6 diz assim, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Quando eu ando em expectativa, quarta, eu tenho ousadia e certeza do milagre. Por que eu tenho ousadia? Porque eu tenho certeza que o meu Deus é poderoso. A ousadia que vem de Deus, irmão, não é algo produzido pela mente. É algo que vem de Deus para nós. Quando nós estamos em expectativa, irmão, você libera uma palavra. Você tem uma palavra, uma confissão de vitória na sua boca. Ah, não, mas o facão está passando na firma, mas eu dependo do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu lendo esse texto e pensando, quem tinha mais expectativa ali? O coxo ou Pedro? Pedro. Pedro tinha mais expectativa. Ele disse, olha para nós. E o moço olhou e esperou receber alguma coisa, levantou a mão esperando receber ali 2 moedas. Imagina a ousadia de Pedro, irmão. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. O cara não andou, Pedro puxou ele, irmão. Ousadia e certeza de um milagre. Quando o paralítico viu Pedro, ele pensou em receber alguma coisa como esmola, mas quando Pedro olhou para ele, ele viu outra coisa. Falou, olha, esse cara vai ser curado. Andar a expectativa é isso, irmãos. É enxergar as coisas como Deus enxerga. Como você está vendo a sua vida? Como você enxerga os problemas da sua vida? Quando você anda em expectativa, você enxerga como Deus enxerga. Pedro não via ali um aleijado, ele viu um cara curado pelo poder do nome de Jesus. Vê as coisas na perspectiva divina. Expectativa, irmão, é não abrir mão daquilo que Deus vai fazer, é não abrir mão da palavra de Deus. O que é expectativa? É o que fizeram os 3 amigos de Daniel. Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foi levantada uma estátua na planície de Durá. E Nabucodonosor fala, quando todos os povos e tribos ouvirem, eles terão que se prostrar perante a estátua. Mas eles não se prostraram, foram caguentados. E o rei chamou eles e falou assim, olha, se vocês quiserem agora, é bom para vocês se dobrar diante da minha estátua, vou te dar mais uma chance. Porque senão vocês vão ser lançados numa fornalha de fogo ardente. Eles viraram para ele e falaram assim, olha, quanto a isso não podemos te responder nada. Porque o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar. Deus livre, irmão. Ele pode nos livrar. Mas a ousadia dele era muito grande. Ele falou, mas se Ele não nos livrar, fica sabendo ao rei que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a eles. Só adoraremos ao Senhor. Diz que ele falou, então vou fazer aquecer 7 vezes mais. E vieram os homens fortes pegar eles. E na hora que eles tacaram lá dentro, os homens fortes morreram. E quando eles caíram lá dentro, Nabucodonosor falou assim, olha, quando eu ando em expectativa, eu tenho ousadia e certeza do milagre. Certeza de que algo vai acontecer, irmão. Sinceramente, quando você anda em expectativa, essa ousadia parte do seu coração, porque você conhece a Bíblia, você conhece o seu Deus, você sabe que em algum momento Deus vai intervir e Deus vai te dar a vitória e vai fazer um milagre, irmão.
Quando olhou lá, diz que eles estavam passeando dentro da fornalha ardente. E Nabucodonosor falou assim, olha, eu julguei 3, mas eu vejo 4. E o seu servo falou assim, olha, mas o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Jesus estava lá. Certeza do milagre, irmão. Tiraram eles e diz que nem o chamusco, você já queimou alguma vez? Teve uma vez que eu fui fazer um churrasco lá em casa, e eu demorei demais a acender a churrasqueira. E estava eu e meu pai lá em casa. Falei, eu vou acender a churrasqueira hoje. E eu joguei um pouquinho de álcool dentro do copo e não acendia. Joguei mais um pouquinho e não acendia. Ah, irmão, eu peguei e falei assim, joguei o fogo lá e falei, agora eu vou jogar mais alto. Na hora que eu joguei, irmão, mas daquele trem fez assim, os cabelinhos que queimou tudo, irmão. Aquele cheiro de toicinho defumado, irmão, não fica? Já queimou alguma vez alguma parte do seu corpo e os cabelinhos enroscou tudo? Diz a Bíblia que nem havia esse cheiro neles. Eles estavam cercados por fogos, mas o milagre aconteceu. Sabe por quê? Você pode ser lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente, mas se Deus descer para te livrar, nem o cheiro do chamusco vai acontecer, irmão. Nada. Depois eu fui cortar o cabelo, o cara foi cortar meu cabelo e falou, você queimou esses dias? Eu falei, eu queimei. Eu queimei, um pouquinho só. Ousadia, certeza do milagre. Quando eu ando em expectativa, eu tenho ousadia e certeza do milagre. Sabe por quê? Eu vejo as coisas na perspectiva divina. O pastor já contou o testemunho aqui de um pastor que o seu irmão, ele sofreu um acidente. E uma máquina passou por cima das pernas dele e misturou areia com óleo, com graxa no meio dos ossos dele. E ligaram para ele, o irmão dele morava em Vitória, ele é daqui de BH, e ligaram para ele e falaram, vem para cá, porque nós vamos cortar a perna do seu irmão, está dando gangrena, diz que esmigalhou todos os ossos, irmãos. E diz que ele chegou lá e falou assim, não corta não, mas o médico falou assim, se não cortar ele vai morrer. Além de perder a perna, ele não vai segurar a onda não, porque está infectado. Ele falou assim, não corta não, olha que atitude de ousadia, irmão. Ele falou assim, não corta não, me dá 7 dias para mim orar a Deus. 7 dias ele orou e jejuou. Depois de 7 dias, fizeram o exame. Quando olhou lá, irmão, sabe o que aconteceu? Os médicos não entendiam, porque Deus separou a graxa, separou a areia, separou o óleo, separou tudo e restaurou todos os ossos. O engraçado é que os nervos do cara voltou tudo certinho, irmão. Ele teve de novo os ligamentos dele, sabe por quê? Ousadia. Ousadia. Ousadia, irmão. Quando você for orar e você for fazer uma guerra espiritual, você sabe que você está sendo atacado por Satanás. Meu Deus do céu. Deixa eu voltar, vocês ouviram aí atrás? A águia. Quem ouviu sobre a águia aí? Levanta a mão lá atrás. Uai, então foi lá, Nilton, foi milagre. Irmãos, ela alça os seus voos mais altos quando está nas tempestades, irmãos. Ela não fica esperando o vento parar para ela voar, não. A Bíblia diz que nós somos como a águia, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão.
Em nome de Jesus, irmãos. Toma autoridade no nome do Senhor. Entra dentro da sua casa. Entra na sua empresa. Chega no seu trabalho. Profetiza a libertação dos seus parentes. Toma posição no nome do Senhor. Há poder no nome de Jesus ainda, irmão. O nosso Deus é poderoso. Por isso o salmista dizia: com meu Deus eu salto muralhas. Com meu Deus eu desbarato um exército. Com meu Deus eu passo pelo meio de um batalhão. Com meu Deus eu vou desbaratar um monte de exército, porque Ele adestra as minhas mãos para a peleja e os meus braços para a guerra, de sorte que o arco dos meus inimigos são quebrados, meu irmão. Certeza do milagre. Ousadia e certeza do milagre. Algo vai acontecer. Quando eu ando expectativa, irmão, eu tenho ousadia e certeza do milagre, eu ando de cabeça erguida, irmão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Virá, irmão, ela virá. A única coisa que você sabe, irmão, sobre a aprovação, primeiro, é que ela prova a sua fé, ela purifica a sua fé, e segundo, ela vai passar. E Paulo fala lá em Coríntios 4, 18, 16 ao 18, que elas são leves e momentâneas, irmãos. Ousadia e certeza do milagre. Como você está crendo em Deus? Ande em expectativa. Deixe Deus encher o seu coração. Leia a Bíblia, irmão, encharque o seu coração da palavra de Deus até você andar em expectativa, cheio de ousadia e certeza do milagre do Senhor. Amém? Certeza de que Deus muda qualquer circunstância. O que faz a diferença é como você olha para a situação. Achei tão engraçado um dia, já estou terminando. Um pastor pregando, falando sobre o leão e o elefante. Falando que o que faz a diferença é como você olha a situação. Quem é maior, o leão ou o elefante? O elefante é mais pesado, o elefante ele tem mais força. O elefante, meu irmão, se ele quiser, ele esmaga um leão. Se ele pisar em cima de um leão, ele esmaga um leão. Se ele cair, debruçar em cima de um leão, ele esmaga um leão. Mas por que o leão é o rei da selva? Porque ele tem aquele instinto de caçador. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é valente, irmão. Em Apocalipse fala que quando ele descer, ele vai descer montado num cavalo, revestido de um manto, salpicado de sangue. E na sua coxa vai estar escrito: Rei de reis e Senhor de senhores, para executar justiça sobre a terra. O nosso Deus é valente. Ele é poderoso. E diz que o leão, o elefante, quando ele olha para o leão, ele fala: nossa, eu vi um problema. Lá vem ele, eu vi um problema. Ele olha, ele bate o olho no leão, ele corre, porque ele fala: eu vi um problema. Diz que quando um leão olha para um elefante, ele fala: nossa, eu vi uma comida. Eu vi uma comida. A diferença está na ótica, irmão. Que o Senhor abra os olhos do seu coração para você enxergar que mais são aqueles que estão ao seu favor do que aqueles que estão contra você. Para terminar, Eliseu estava em Dotã. Amanheceu o menino, seu servo, foi escovar os dentes e preparar o café e viu o exército cercando todo o arraial e falou: ai, meu Senhor, estamos cercados. Eliseu disse: Senhor, abra os olhos do rapaz, para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Irmão, ai do diabo, ai dos demônios que atormentam a nossa vida. Sabe por quê? Porque o fim deles é certo, eles vão arder num lago de fogo e enxofre. Mas a Bíblia diz que nós estaremos para sempre louvando ao nosso Deus. E lá não haverá sol, porque o Senhor será a nossa luz, e contemplaremos o nosso Deus como Ele é. Anda em expectativa, anda como um vitorioso, anda como um vencedor, anda de cabeça erguida. Não é a sua circunstância que dita quem você é. O que dita quem você é a palavra de Deus. Ela diz que você, em todas essas coisas, é mais do que vencedor. Fique de pé, vamos orar, meu irmão. Um dia diferente, que seja um dia diferente. Ande em expectativa, meu irmão. Ande em expectativa. Feche os seus olhos. Os irmãos vão estar ungindo com a unção da vitória. Você que tem uma enfermidade, coloque a mão sobre a sua enfermidade, depois que você for ungido, e profetiza sobre ela, irmão.
Pai, nós te agradecemos por tua graça, por tua bondade, por tua infinita misericórdia. Gera dentro de nós, Espírito Santo, essa expectativa a cada dia. Que nós possamos sair daqui como vencedores, Senhor. Como vencedores, Pai. Como vencedores, Senhor. Derrama vitória sobre o teu povo, Senhor. Porque há poder no nome de Jesus e há milagres, Senhor, onde, Senhor, o teu povo se reúne. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor está. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, a cura. A cura sobre cada irmão, Senhor, que está, Senhor, doente. Esse irmão que trouxe, que representou o seu parente enfermo por uma foto, ou está intercedendo. A Bíblia diz que nós ungimos com óleos e fazemos a oração da fé. Mas quem levanta o doente é o Senhor. Em nome de Jesus nós damos uma ordem para toda enfermidade herdada. Espíritos familiares que trazem enfermidade, nós não te aceitamos. Alergia, doença no sangue, aparelho respiratório, aparelho renal, nos rins. Em nome de Jesus, enxaqueca, Senhor, em nome de Jesus, sinusite. Não tem cura por homem, mas o Senhor cura, nos cura. Derrama o bálsamo de Gileade sobre nós. Nós profetizamos, Senhor, sobre cada um que está aqui, Senhor, sobre cada um que está sendo representado. Espírito Santo, move com tua cura sobre nós, traz o bálsamo do Senhor sobre a nossa vida. Visita-nos, Senhor, cura doença, Senhor, osteoporose, doença nos ossos, Senhor, no nervo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, traga a tua cura. Cura-nos. Pelas chagas de Cristo Jesus fomos sarados. Senhor, em nome de Jesus, nos surpreende nesses dias, Senhor, nos dê dias diferentes, Senhor, nos dê dias diferentes, surpreende o teu povo, Senhor, nos ensina a andar em expectativa para que sejamos surpreendidos pelo teu poder, pela tua graça. Em nome de Jesus eu profetizo boas notícias, meu irmão. Em nome de Jesus eu profetizo o milagre do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus eu profetizo nesses dias que você vai ter surpresas da parte de Deus. Portas se abrirão, Deus visitará a sua vida, Deus visitará a sua casa. Senhor, em nome de Jesus, se entrou alguém aqui triste, derrama a alegria do Espírito sobre nós, a alegria do reino de Deus, que não depende de circunstância. Nós clamamos ao Senhor, nos alegra, Senhor, nos alegra, meu irmão. Você pode estar chorando hoje, mas a alegria do Senhor, ela virá. Angústia, depressão, aqueles que nos acompanham pela internet, em nome de Jesus nós profetizamos o raiar do sol sobre a sua vida. Chega de dias cinzentos, chega de tristeza, em nome de Jesus. Se levante na força do Senhor, vive em alegria, meu irmão, saltando, pulando e louvando a Deus. Cante um corinho nesses dias, nas horas difíceis. Cante um corinho. As cadeias quebrarão, as portas se abrirão e Deus operará um milagre. Oh Senhor, traz a alegria do céu em nós, nos ensina a dar expectativa, vivendo a cada dia alegria e alegria plena, Senhor. Nos coloca firme, Senhor, na rocha, unge a nossa cabeça e destrói os nossos inimigos, hostes espirituais que se levantam contra a nossa casa, contra o nosso casamento. Em nome de Jesus, solta a nossa vida, solta a nossa casa. Te damos uma ordem em nome de Jesus. Espíritos familiares que vêm para trazer confusão no lar, que vêm para trazer confusão, que vêm para trocar a palavra da esposa para o esposo, a palavra do esposo para a esposa, nós te repreendemos em nome de Jesus. Que o Senhor desperte as flechas inflamadas dele contra os nossos inimigos essa noite, e vocês cairão, e cairão, e cairão os corpos pelo caminho. Porque o nosso Deus é fiel, ele é poderoso, e ele te faz vitorioso em meio às derrotas da sua vida, meu irmão. É Deus.
desce sobre nós, nos dando certeza do milagre. Toma posse do milagre do Senhor na sua vida. Toma posse do milagre do Senhor na sua vida. Oh Senhor, nos apropriamos da tua palavra. Oh, fecha os seus olhos nesse lugar, querido. Você tem uma palavra da parte de Deus nessa noite sobre a tua vida. Está sendo liberada uma palavra da parte de Deus nesse lugar. Oh Espírito Santo, o seu Deus, quando Ele fala, Ele vela em cumprir sobre a tua vida nesse lugar. Declaremos isso. Tenho uma palavra e nela confiarei, pois quando meu Deus fala, Ele vela em cumprir. Eu tenho uma palavra e nela confiarei, pois quando meu Deus fala, Ele vela em cumprir. Mesmo em meio ao deserto não desistirei. Eu viverei o que eu contemplei com os olhos da fé, o que me tens prometido. Não morrerei antes de se cumprir tua palavra em mim, Senhor. Eu viverei, contemplei com os olhos da fé o que me tens prometido. Não morrerei antes de se cumprir tua palavra em mim, Senhor. A fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova e a convicção. É a prova e a convicção das coisas que não se veem. Eu viverei o que eu contemplei com os olhos da fé, o que me tens prometido. Não morrerei, não morrerei antes de se cumprir tua palavra em mim, Senhor. Levante as suas mãos e diga: eu viverei. Eu vi, contemplei. Ele é poderoso para fazer na tua vida, querido, o que me tens. Oh, você não irá morrer, não morrerei. Você verá a sua casa salva, você verá as promessas se cumprindo na tua vida, querido. Creia nisso. Oh, declaremos a última vez com fé nesse lugar. Eu viverei, declaremos. Eu viverei o que eu cria com os olhos da fé, o que me tens prometido. Não morrerei antes de se cumprir tua palavra em mim, Senhor. Se você crê nessa noite, aplauda forte ao Senhor, querido, nesse lugar, porque Ele vai cumprir na tua vida. Aleluia! Aleluia! Na tenda do Senhor a vitória e brados de alegria. Dá um brado do Senhor aí, meu irmão. Um brado de alegria ao nosso Deus. Ele é poderoso. Aquele coxa entrou saltando e pulando o tempo, irmão, porque Deus tinha mudado a sorte dele.
no Senhor, amém? Deixa eu dar alguns recados aqui.